Nesse vídeo eu vou te mostrar como investir o seu dinheiro de uma forma prática e segura, para que você tenha não só um futuro legal, mas um presente onde você possa curtir sua vida. No final desse vídeo você vai estar completamente apto para começar os seus primeiros investimentos. Então presta bastante atenção e bora lá. Eu, por exemplo, já invisto desde meus 15 anos e agora com quase 20 eu já sou capaz de ganhar R$ 1.500 todos os meses com os meus investimentos. E esse dinheiro eu posso usar ou para reinvestir ou até mesmo para curtir, comprando roupas, tênis, saindo para festas e até mesmo fazendo viagens. Mas vamos lá, quem é nosso aluno já sabe que nós recomendamos a estratégia 50-30-20 ou a 6-2-2 para distribuir o seu salário e a estratégia do facão para diversificar os seus investimentos, aumentando o seu retorno e diminuindo o seu risco. Mas como eu acredito que você que está assistindo esse vídeo não é meu aluno e não sabe nada de investimento, eu vou simplificar bastante as coisas, explicar passo a passo para você conseguir entender tudo sabendo absolutamente nada. Então bora lá, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos começar essa aula. O primeiro passo vai ser descobrir como dividir o seu salário. E aqui tem um adendo importante. Se você ganha menos de R$ 5.000 por mês, eu recomendo você assistir o vídeo que está aparecendo aqui em cima ou que está na descrição desse vídeo. Lá eu te mostro uma das diversas formas que existem de fazer renda extra. E com ela, você com certeza consegue ganhar mais de R$ 5.000 trabalhando da sua casa. Então dá uma olhadinha naquele vídeo quando acabar esse, ou até mesmo dá um pause, olha aquele vídeo e depois volta, porque vai ser extremamente importante para a sua vida, para você conseguir ter bem mais dinheiro para poder viver ela como você quer. Agora que você já sabe como ter um salário legal, você precisa entender uma coisa. Sempre que você receber o salário, você vai dividir ele em 3 partes. A primeira são os gastos essenciais, ou seja, conta de luz, conta de água, aluguel e tudo que você realmente precisa pagar. Não é uma mordomia, não é um lazer, não é nada. Você realmente tem que pagar aquilo ali para conseguir minimamente sobreviver. A ideia é que todos esses gastos fiquem em 50%. Isso daí seria o início da fórmula 50-30-20 que eu comentei aqui em cima. Já a segunda parte é a mais legal, é o lazer. Nele, você vai colocar tudo que você gosta para se divertir. Então você pode colocar cinema, ir a restaurantes, você pode colocar uma viagem que você quer fazer, tudo de lazer que você realmente quiser. Uma coisa importante é que, por exemplo, se você fazer algum lazer que é mais caro, como por exemplo uma viagem, e parcelar ela em 6 vezes, é importante que essa parcela, essas 6 parcelas, já estejam sendo computadas dentro do seu lazer. Ou seja, o seu primeiro mês de salário, 20% dele vai ter uma das 6 parcelas, vai já estar ocupada com esse lazer que você comprou lá no passado. Então preste muita atenção para você não extrapolar isso por causa das parcelas. E por fim, o mais importante, os 30% do meio da fórmula, eles vão para os investimentos, para garantir que você tenha um futuro legal e consiga tocar o seu presente. E é claro, é sobre essa parte que a gente vai comentar nesse vídeo. Ou seja, você que assistiu a aula que eu comentei e agora está ganhando R$ 6.000 por mês, dentro dessa divisão, o seu dinheiro seria distribuído da seguinte forma: R$ 3.000 iriam para os gastos essenciais, já que são 50% da sua renda. 1.200 iriam para lazer, fazendo os 20%. E por fim, os 30% dariam R$ 1.800 para os seus investimentos. Mas se isso ainda não for a sua realidade, os seus gastos essenciais ainda forem bem mais altos e você não consegue reduzir eles, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir o seu gasto em lazer. Aqui a gente colocou R$ 1.200 para lazer, o que já é uma boa quantia. Você consegue perfeitamente reduzir um pouco ela sem abrir mão de muitas coisas. E por último, no último dos últimos do caso, aí sim você mexe nos seus investimentos. Mas cuidado, não deixe seu investimento ser menos do que 10%, porque isso realmente pode comprometer o seu futuro. Eu já conheci pessoas no nosso Instagram que já tinham 55 anos e mandaram mensagens dizendo que nunca conseguiram poupar muita coisa. E agora elas não sabem como vão se aposentar, já que o INSS é uma pirâmide e paga muito pouco. E talvez quando a gente que é jovem esteja se aposentando, nem consiga receber dinheiro deles. Mas isso daí já é história para outro vídeo. Então se você realmente quer descobrir por que o INSS é uma pirâmide, acompanhe o canal aí. Agora, para essa aula não ficar chata, eu vou falando aqui várias coisas que você nunca vai colocar na prática, que eu sei que você não gosta e eu também não. Eu vou direto para a parte dos investimentos e vou te mostrar 2 formas de começar a investir, que você pode usar elas conjuntamente. Eu comecei assim quando eu tinha lá os meus 15 anos e funcionou para mim. Então, talvez possa funcionar para você. Mas eu preciso deixar uma coisa bem clara. Assim que eu acabar de falar sobre os investimentos, eu vou entrar num tópico rápido, que não vai demorar mais do que 2 minutos. Só que o que eu vou falar lá, ele é extremamente importante. Isso que eu vou falar é o erro que maior parte dos investidores cometem no seu dia a dia e causa a maior quantidade de prejuízos. Então, se você realmente está comprometido em ganhar dinheiro investindo e realmente quer ter um futuro bom sem ter muita preocupação com prejuízo, eu recomendo que você fique até o final. Mas bem, no mundo dos investimentos existem 5 divisões bem claras. O primeiro é a renda fixa, seguido por fundos imobiliários, ações nacionais, ações internacionais e por último as criptomoedas. Aqui hoje nós vamos falar sobre quase todas elas. Renda fixa separada e as outras 4 nós vamos mostrar uma forma conjunta de como investir todas elas em apenas um clique. Dentro de cada uma delas existem diversos investimentos que você pode estar fazendo
fazendo alguns investimentos muito bons e outros investimentos bem ruins. E para conseguir saber qual é qual, você precisa ter bastante conhecimento. Conhecimento esse que eu não consigo te dar em 20 minutos. É por isso que eu vou fazer uma forma bem mais simples que vai conseguir te ajudar nesse início. Aqui nesse vídeo, a gente vai se limitar a duas coisas: as rendas fixas com o Tesouro Direto e a todos os investimentos por meio de ETFs, que eu vou explicar mais pra frente. Então agora, entrando realmente nos investimentos, você precisa saber que Tesouro Direto, ele tá dentro da renda fixa. Isso quer dizer que você sabe exatamente quanto e quando você vai ganhar. Por exemplo, quando você vai investir num título do Tesouro Direto, ele mostra lá que você vai receber 10% ao ano. Ele também mostra o quanto tempo máximo você pode ficar com aquele título. Por exemplo, ele fala que o vencimento dele é em 2029. Isso quer dizer que desde hoje, o início de 2024, até o fim de 2029, você vai estar recebendo 10% ao ano todos os anos. Então, a beleza da renda fixa é exatamente essa. Em geral, você sabe exatamente quanto e quando vai ganhar, sem muito risco de perder dinheiro. Na verdade, você fazendo o básico da renda fixa, você nunca vai perder dinheiro. E você, com certeza, já viu algum título de renda fixa alguma vez na sua vida. Seja entrando no seu banco e vendo algum daqueles CDBs que existem lá, ou até mesmo com a poupança, que é o investimento mais conhecido pelos brasileiros, apesar de ser uma péssima escolha. Dentro do Tesouro Direto, você vai estar emprestando dinheiro para o governo. E muita atenção aqui, isso não significa que você está entregando o seu dinheiro para algum partido político ou até mesmo algum político, como o presidente. Não tem nada disso. Quando você está fazendo um investimento no Tesouro Direto, você está investindo no país como um todo. Você está entregando o seu dinheiro para o Brasil. Ou seja, você está fornecendo dinheiro para a base da economia do nosso país. Em troca disso, você vai receber uma porcentagem, uns juros. Basicamente, investindo num título desses, você está na outra ponta de quando você pega o empréstimo. Quando você pega o empréstimo, o banco ganha dinheiro em cima de você. Ou seja, o banco te empresta dinheiro e você paga uns juros por isso. Aqui, nós estamos sendo o banco. Nós estamos entregando dinheiro para o governo e o governo está pagando uns juros pra gente. Tem nada melhor do que isso. Lá dentro do Tesouro Direto, existem alguns títulos. Os três mais importantes são o pré-fixado, o pós-fixado e o IPCA. Esses dois aqui, o pré-fixado e o IPCA, são títulos um pouco mais avançados, que cada um tem uma característica específica, que são muito interessantes para quando você já é um investidor intermediário para avançado. Com eles, você consegue ter uma rentabilidade absurda e se proteger da inflação ao mesmo tempo. Mas você, de novo, vai precisar um pouco mais de conhecimento. É por isso que hoje você vai focar no pós-fixado. No pós-fixado, o seu dinheiro vai render com uma taxa chamada taxa Selic. Talvez você já tenha escutado falar sobre ela em algum jornal ou em alguma notícia que é muito característica, como essa que saiu essa semana, onde o Banco Central reduziu a taxa Selic de 12,25 para 11,75. Isso significa que o dinheiro que você emprestou agora vai estar rendendo um pouco menos, mais especificamente 0,5% a menos. Você, como investidor, vai estar recebendo exatamente essa taxa. No pós-fixado, como funciona? Você, como investidor, vai estar recebendo a taxa Selic. E um título pós-fixado significa que o seu rendimento vai ser dado após você ter efetuado o investimento. Ou seja, se você investir R$100 lá e a taxa atual está em 10%, significa que o seu dinheiro vai estar rendendo 10% ao ano. Ou seja, no final de um ano você teria ganho R$10. Só que como essa taxa ela é pós-fixada, se o Banco Central decidir mudar de novo essa taxa, igual ele fez na notícia que eu acabei para mostrar, e subir essa taxa para 12%, o seu dinheiro vai deixar de render 10% ao ano e vai passar a render 12% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro vai render mais. Isso significa que se você investir R$100 hoje a uma taxa de 10% e depois de 6 meses o Banco Central aumentar a sua taxa, você vai ter passado 6 meses ganhando 10% e depois mais 6 meses ganhando 12%. Eu sei que isso parece confuso, mas na prática o que você precisa entender é, no título pós-fixado, o seu rendimento ele vai variar de acordo com a taxa Selic. Mas pode ficar bem tranquilo, que você nunca vai acabar perdendo dinheiro. O máximo que você pode fazer é ganhar menos. Então saiba, sempre que a taxa Selic está maior, você ganha mais dinheiro. Quando ela está menor, você ganha menos. E com isso a gente chega ao final da parte de renda fixa. E agora só falta a parte de ETFs. Os ETFs, para a gente introduzir aqui, são basicamente fundos. Ou como nós gostamos de falar, para ficar bem mais fácil de você entender, eles funcionam com uma cestinha que tem diversos investimentos dentro deles. Por exemplo, um ETF de ações vai ter dezenas e dezenas de ações dentro dele. Já um ETF de criptomoeda, por exemplo, vai ser composto por várias criptomoedas. Assim, você que é iniciante consegue começar a investir em diversos tipos de ativos sem ter muito conhecimento, já que você pode estar comprando um ETF de ações, por exemplo, e lá dentro vão ter 80 empresas. Dessa forma, você não vai precisar escolher quais são as melhores e quais são as piores, e sim vai pegar um acumulado de várias outras, que na média vão se dar bem. Aqui no Brasil existem algumas opções de ETFs bem interessantes, e eu vou mostrar para vocês quais são eles, do que eles são formados e dividir eles por cada classe de ativo. E lembrando, tá pessoal, todos os investimentos que eu tô falando aqui, você faz por meio da sua corretora, que é uma conta ali basicamente igual ao seu banco, por onde você vai fazer os investimentos. O que eu recomendo para você fazer é abrir uma conta numa corretora que não seja a mesma do seu
bando. Lá por dentro você vai conseguir achar os seus investimentos. E a coisa mais importante na hora de escolher a sua corretora é que ela tenha taxa zero e tem uma boa nota no Reclame Aqui. Existem diversas corretoras no mercado que você pode estar usando. E qualquer coisa, dá uma olhada no nosso Instagram. Nós estamos sempre recomendando boas corretoras para vocês. Mas vamos lá. Para investir em ações brasileiras, ações nacionais, eu separei 3 ETFs que, na minha opinião, são os melhores. O primeiro deles é o que não pode faltar. É o BOVA11. O BOVA11 é o maior ETF do Brasil. Dentro dele, você vai ter mais de 80 empresas. Lá dentro, você vai ter empresas como JBS de carne, vai ter supermercado, vai ter a Gerdau de aço, vai ter bancos como Itaú, Bradesco, vai ter a Vale, Petrobras, várias empresas que você conhece no seu dia a dia estão dentro dele. Basicamente, as 80, 90 maiores empresas do Brasil estão dentro desse ETF. De forma mais técnica, esse é o ETF que replica a Bolsa Brasileira, ou seja, o Ibovespa. Então, se algum dia você escutar que o Ibovespa subiu ou que o Ibovespa se desvalorizou, esse investimento aqui vai estar realmente atrelado àquele retorno. Então, se o Ibovespa sobe, esse investimento sobe. Se o Ibovespa cai, esse investimento cai. É um ótimo investimento para você estar começando, porque você vai ter diversas empresas dentro dele e assim o seu risco provavelmente vai ser bem menor. Os outros 2 ETFs aqui das ações nacionais são um pouco diferentes do BOVA. Eles são ETFs um pouco menores, com características mais específicas. O BOVA, como eu acabei de mostrar para você, ele é um ETF bem geral. Tem diversas empresas lá dentro de todos os tipos, algumas boas e outras ruins. E na média, você tende a se dar bem. Já nesses outros 2, a gente começa pelo Small 11. O Small 11, como o próprio nome diz, ele vem de empresas pequenas. São o que a gente chama de Small Caps. São empresas que não são tão grandes como Vale, Petrobras, Gerdau, todas essas que eu falei. São realmente empresas bem menores e têm um grande potencial de valorização. Mas, como elas são empresas menores, também existe um risco maior delas se desvalorizarem no curto prazo, porque tem mais coisas em jogo. Essas empresas elas ainda precisam crescer e dominar o mercado. Então saiba disso. O ETF Small 11 é para você que quer colocar um pouco mais de risco na sua carteira para conseguir ter um pouco mais de retorno. Esse ETF aqui é muito usado para as pessoas mais jovens que realmente querem construir mais patrimônio. E um outro ETF que também vai nessa ideia de algo um pouco mais nichado é o GOV11. Esse ETF ele é meio que o oposto do Small 11. Esse aqui a gente tem as empresas com as melhores governanças corporativas. Por isso o nome GOV11. Isso quer dizer que todas as empresas que estão dentro desse ETF têm a classe mais alta de nível de governança. Ou seja, os administradores daquela empresa teoricamente são muito bons. E se quem manda na empresa é muito bom, tem um selo de aprovação, provavelmente essa empresa vai ser boa, já que a empresa em si vai ser um reflexo de quem está administrando ela. Uma coisa que eu gosto de fazer é, em vez de investir no BOVA11, que tem todas as ações, eu pego e coloco parte do meu dinheiro no Small e parte do meu dinheiro no GOV. Assim, eu tenho o potencial de crescimento do Small e a segurança do GOV11, tendo um equilíbrio melhor no meu patrimônio sem ter que investir no BOVA11. Agora, falando dos investimentos no exterior, o que a gente tem de opção para poder estar investindo lá fora e passar a ganhar dinheiro em dólar? Aqui eu separei 2 para vocês. A primeira é o mais clássico, que eu mais recomendo e que eu sempre usei quando eu era mais novo, que é o IVVB11. O IVVB11 ele vai replicar o S&P 500, o índice mais famoso lá dos Estados Unidos. Nele estão as 500 maiores empresas americanas. Isso quer dizer que investindo no IVVB11 você vai estar se tornando sócio de empresas como Coca-Cola, Tesla, Amazon, Microsoft e diversas empresas que estão no seu dia a dia. Esse investimento ele é um pouco mais caro, tá? Hoje, quando eu gravo esse vídeo, o IVVB11 está custando por volta de R$250, mas é um investimento que vale muito a pena, porque como eu falei, você vai estar investindo em dólar, tendo uma segurança maior do seu patrimônio e diversificando a sua carteira. Uma outra opção que a gente tem para investir lá fora é o NASD11. O NASD tem as ações da Nasdaq, enquanto o IVVB11 tem as ações do S&P 500. Isso significa na prática que o IVVB11, assim como o BOVA11, ele é um ETF bem mais amplo. O IVVB11, como eu disse, tem as 500 maiores empresas. Já o NASD, ele é um ETF menor, ele não tem tantas empresas assim. Então, se você quiser colocar um pouco mais de risco, quiser mexer em alguma coisa ou estudar um pouco mais para entender esses ETFs, vale a pena você dar uma olhadinha no NASD11. Se não, se você quer algo bem mais tranquilo, assim como eu queria lá com 15 anos, eu tomei a decisão de investir no IVVB11. E para fechar, eu trouxe outros 2 ETFs que são bem interessantes e vai ser muito legal para várias pessoas aqui. O primeiro deles é o Hash11. Esse é um ETF que surgiu há pouco tempo atrás. Isso porque ele é um ETF de criptomoedas, ou seja, dentro dele 70% do seu dinheiro vai estar investido em Bitcoin e os outros 30% vão estar majoritariamente investido em Ethereum. Essa vai ser uma forma simples de você expor seu patrimônio a criptomoedas caso você tenha interesse nisso. Existem alguns pontos negativos que os amantes de criptomoedas falam sobre esse ETF, mas para você que é menor de idade ou realmente não tem muito conhecimento sobre as criptos e quer estar exposto de uma forma mais segura, essa é uma ótima decisão para você tomar. E o segundo que eu separei dentro dessa categoria um pouco mais aberta
certa para você dar uma estudada é o Gold 11, que como o próprio nome já diz, é um investimento em ouro. Esse ETF, se você jogar ele no Google, você vai ver que ele não se valorizou muito ao longo do tempo, mas em contraponto ele também não se desvaloriza muito ao longo do tempo. Isso é a característica do investimento em ouro. É mais uma reserva de valor, algo para você guardar um pouco de dinheiro e ter um pouco mais de segurança aí nos seus investimentos. E agora, para finalizar, eu vou entrar lá naquele assunto que eu falei que eu ia voltar. Se você entender isso, você vai estar na frente de mais de 90% dos brasileiros. Isso eu tenho certeza absoluta. E esse assunto é tão importante e eu sou capaz de reduzir ele em apenas uma frase. E se você escutar e entender, você vai ganhar bem mais dinheiro. E essa frase é a seguinte: não existe o melhor investimento. Simplesmente ele não existe. Não existe nada parecido como o melhor investimento. Toda hora a gente recebe essa pergunta lá no Instagram e a gente quase nunca responde ela, porque a resposta é que não existe. E agora você vai entender. O que acontece é que todo investimento precisa de um objetivo, e com o objetivo vem um prazo. Vamos imaginar que o seu objetivo é fazer uma viagem daqui a 8 meses. Então daqui a 8 meses você vai precisar desse dinheiro de volta para poder comprar passagem, trocar por outra moeda ou fazer sei lá o que. E você optar hoje por colocar o seu dinheiro que você vai guardar para essa viagem em algo como cripto e ações, você pode se deparar com um grande problema. Isso porque esses dois investimentos são de renda variável, como eu já mostrei aqui, tem um grande risco embutido, apesar de ter um grande retorno possível. Ou seja, se você der sorte, você realmente pode ganhar dinheiro nesse investimento. Mas a gente sempre tem que lembrar que daqui a 8 meses as ações podem estar desvalorizadas como estavam 3 meses atrás de eu gravar esse vídeo. Ou seja, isso quer dizer que no dia que chegasse a sua viagem, você ia ter menos dinheiro do que precisava. Então, para esse caso, as ações e criptomoedas não seriam o melhor investimento. O melhor investimento nesse caso seria algo de renda fixa, que tem uma liquidez diária ou uma liquidez que te permita sacar o dinheiro perto da sua viagem. Assim, você teria certeza absoluta que o seu dinheiro renderia por um espaço de tempo, saberia exatamente quanto você vai ganhar até lá e teria certeza de que você não ia ter menos que investiu. Agora vamos imaginar que seu objetivo mudou. O seu objetivo agora é se aposentar e isso vai demorar uns 30 anos para acontecer. Agora a gente tem um pouco mais de tempo. As ações, criptomoedas e outros investimentos, como fundos imobiliários, têm mais tempo para agir. A gente pode aceitar ver o nosso dinheiro desvalorizar no curto prazo para ganhar muito mais no longo. Então, nesse caso, aí sim seria bem mais interessante a gente estar investindo nas criptos, fundos imobiliários, investimentos no exterior e várias outras coisas. Na verdade, pessoal, foi mal. Eu tive até que voltar aqui para poder pedir desculpa para você. Existe sim um melhor investimento que eu acabei não comentando. Isso porque esse investimento ele não é considerado por muitas pessoas e muitas vezes a gente acaba deixando ele de lado por medo ou por não acreditar que aquilo que está sendo prometido pra gente realmente vai acontecer. Se tem uma coisa que meus pais e minha família sempre investiu tanto para eles quanto para mim e para meus irmãos, e isso deu o maior retorno possível, tanto que hoje eu ganho milhares de reais com a internet, com outros produtos, faço uma ótima faculdade, vou ter um ótimo emprego, receber um ótimo salário, poder estudar fora e várias coisas desse tipo. É porque o melhor investimento é o conhecimento. Saber tudo que eu falei nesse vídeo aqui é legal e você, com certeza, com isso aqui, você já pode começar a investir, colocando dinheiro na renda fixa em ETFs. Só que se você realmente tiver o conhecimento que eu tenho, por exemplo, que outras pessoas têm bem mais do que eu sobre o mercado de investimentos, você vai conseguir ganhar bem mais dinheiro, já que você vai conseguir criar uma carteira bem mais diversificada, com uma estratégia clara que vai te ajudar a saber onde e quando investir. Assim, você vai gastar bem menos tempo, cerca de 30 minutos por mês, para realizar seus investimentos, saber aonde colocar e quanto colocar do seu dinheiro, sem ter que pensar muito. Só que, como eu falei, a maior parte das pessoas não acredita nesse tipo de investimento, porque já foram enganadas por cursos na internet e acreditam que nada que é falado aqui é verdade. Mas, se você não é uma delas e realmente está disposto a investir no seu conhecimento cerca de 30 reais por mês, para realmente saber o que está fazendo e passar a ganhar dinheiro, continua assistindo os últimos minutos desse vídeo. Aqui no Investidante nós temos o Quebrando o Sistema, uma espécie de comunidade / curso onde você vai descobrir do zero até o avançado tudo o que você precisa fazer, desde quando você recebe o salário até quando você faz os seus investimentos. Lá dentro você vai descobrir como controlar melhor a sua mente, como controlar melhor o seu salário, como gastar menos, como ganhar mais, vai descobrir como investir em ações, como investir em ações nacionais, internacionais, criptomoedas, fundos imobiliários, passar a ganhar dinheiro todos os meses sem trabalhar, tudo que você vai precisar. Ou seja, entrando lá dentro, você vai ser capaz de dar uma vida melhor para sua família, conseguir ter mais dinheiro no longo prazo e até mesmo no curto prazo, passar a ganhar dinheiro para poder suprir as suas próprias vontades. Hoje, como eu falei no início desse vídeo, eu já ganho R$ 1.500 por mês. Isso me permite ir em restaurantes, poder sair com minha namorada, poder dar um rolê com meus amigos e fazer o que eu quiser sem ter que tirar R$ 1 do meu salário. Então vamos fazer o seguinte, aqui embaixo está o link do nosso site, onde você pode ler todas as informações sobre esse produto. E qualquer dúvida, você também pode mandar lá no nosso Instagram, que a gente vai estar respondendo você. Mas bom, era isso. Eu não vou ficar
tentando te convencer que você precisa mudar o seu futuro, porque isso é uma decisão sua. Eu realmente acredito que você deveria começar a investir o mais cedo possível, assim como eu fiz, porque eu já vi essa transformação em mim e em diversos amigos. Mas eu não vou perder meu tempo tentando insistir para você fazer isso com você. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo e eu espero ver você lá dentro.